Alô, galera, nesse vídeo eu vou fazer uma entrevista com um advogado especialista em direito esportivo, Rafael Cobra, que vai falar sobre esse imbróglio envolvendo aí o técnico do Santos, Fábio Carille, e o seu ex-clube, o Varren Nagasaki, do Japão. Fábio Carille acertou com o Santos, mas mantém um contrato com o Varren Nagasaki, fez uma rescisão unilateral, mas está sendo cobrado. O Santos teria que pagar essa multa. Como é que ficaria a situação do Santos? O Santos pode sofrer alguma punição esportiva? É sobre isso que vamos falar com o Rafael depois da vinheta. Você deixar aquele like que é importantíssimo para o canal. Se você ainda não estiver inscrito, se inscreva. Tudo isso é muito importante para nós e não custa nada para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui Rafael Cobra. Tudo bem, Rafael? Grande abraço mais uma vez. Obrigado por participar aqui de novo, né, do nosso programa. Obrigado, viu, querido? Olá, Wagner. Tudo bem? Grande abraço a você, a todos que certamente acompanharão essa nossa entrevista aí. E desejando a todos que tenham um ano de 2024 aí de muita saúde, principalmente, muitas conquistas, e que o nosso amado Santos seja recolocado no seu devido local. Exatamente, né? Infelizmente, né, uma gestão desastrosa do Andrés Rueda acabou provocando essa situação do Santos, mas o Santos é muito grande e vai se reconstruir. Agora, Rafael, começou com um problema sério, né? O Santos contratou um treinador para iniciar esse trabalho de reconstrução, só que o Fábio Carille tem contrato ainda em vigência com o Varren Nagasaki até janeiro de 2025, tem uma multa milionária e o clube do Japão está cobrando essa multa com mais de 7 milhões de reais, né, 1,5 milhão de dólares. E ontem, né, na sexta-feira, enviou uma nota, né, publicou uma nota no seu site, informando o seu torcedor que lamenta a situação, que não esperava por isso, que não contava, que não foi avisado de forma correta pelo Fábio Carille, pela saída do Fábio Carille, e vai cobrar, disse textualmente, a nota diz, né, a nota assinada pelo presidente do Varren Nagasaki, vai cobrar a multa do Fábio Carille, mas o que pode acontecer com o Santos? O Santos pode ser punido esportivamente? Há algum risco nesse sentido? Porque se o Fábio Carille não conseguir sua liberação, o Santos contrata outro treinador. Agora, além disso, pode haver algum outro tipo de punição ao Santos, Rafael? Bom, Wagner, eu acho que algumas questões a gente precisa pontuar de início para compreender esse contexto completo. A FIFA passou a regulamentar especificamente a relação de clubes ou associações nacionais com treinadores recentemente, ali meados do ano de 2021 para 2022, numa de suas alterações no regulamento de status e transferências de jogadores da FIFA. Tá? Então passou agora a ter expressamente regras dessa relação de treinador com um clube ou com uma seleção nacional. Diferentemente do que acontece numa transferência de jogadores, a transferência, vamos tratar assim, a mudança de registro de um treinador de um país para outro, ele não é feito por via do TMS, assim como são feitos os registros de atletas, né? Então, na verdade, o Santos não terá, creio eu, seguindo aí jurisprudências da FIFA, o Santos não terá problema em registrar um vínculo contratual com o Fábio Carille aqui perante a CBF, para que o nome dele saia no BID e ele esteja apto a treinar efetivamente o clube e já na partida de estreia, no dia 20, ele estar presencialmente no campo. Então, é importante o que você está falando. Mesmo ele tendo ainda esse contrato com o Varren Nagasaki, o Santos vai poder inscrevê-lo como treinador aqui no Brasil, é isso? Sim, seguindo as jurisprudências da FIFA sobre esse tema, creio que o Santos não terá problemas no registro do treinador. Passará, evidentemente, ao clube japonês o direito de questionar essa ruptura de contrato antecipadamente feita pelo treinador perante o Tribunal do Futebol da FIFA, né?
numa eventual demanda, o clube japonês tem a possibilidade, a prerrogativa, e creio que adotará esse caminho, natural que isso aconteça, de incluir o Santos no polo passivo de uma demanda, né, para que o clube seja solidariamente responsável, junto com o treinador, ao pagamento da multa. Então, existe essa possibilidade de uma demanda na FIFA discutindo indenização, e o Santos pode, sim, figurar no polo passivo dessa demanda. E quando você pergunta de possibilidade de uma punição desportiva, o regulamento da FIFA, mais precisamente, para quem depois tiver curiosidade de fazer uma leitura, é o anexo 2 do regulamento de status e transferências da FIFA, que traz as regras de treinadores. Ele traz essa possibilidade que qualquer sujeito jurisdicionado por esse regulamento, que inclui um clube, evidentemente, ele pode ser punido desportivamente, né, sanções desportivas, caso ele participe, ele atue de forma a induzir ou a instigar que alguém rompa o seu contrato, que é o que se chama ali do assédio, né? O que nesse caso eu acho que fica bem configurado. No entanto, pelas jurisprudências da FIFA, do CAS também, essa sanção desportiva não deve ser de gravidade elevada, como um transfer ban ou qualquer punição num aspecto mais sensível para o clube. Isso muito possivelmente será aplicado uma multa, ali normalmente aplicado 20 mil francos suíços ou algo próximo a isso, como uma sanção por ter participado ativamente na ruptura antecipada do contrato de trabalho desse treinador com o clube japonês. Então, veja aqui, tentando responder de forma bem objetiva, o Santos, creio, não terá problemas para registro do técnico Fábio Carille, mas, certamente, o clube japonês irá buscar uma indenização financeira junto à FIFA, onde o Santos pode também ser incluído no polo passivo, e uma eventual sanção desportiva, creio que dificilmente será algo de elevada gravidade. Eu acho que a FIFA, repito, por suas jurisprudências e pelo que o CAS também tem decidido, nessas hipóteses, a aplicação de uma multa é o que a gente tem visto como mais comum. Tá, é muito importante o que você está falando, Rafael, porque eu mesmo imaginava que pudesse haver dificuldade para o Santos inscrever, né, o contrato, registrar simplesmente o contrato do Fábio Carille na CBF. Porque agora todo profissional, o treinador, assim como o atleta, ele tem que ter lá o seu registro na CBF, tem que estar registrado no BID, né? Eu imaginei que, por ele ter esse vínculo ainda com o Varrey Nagasaki, que isso impossibilitasse o Santos de registrar o contrato dele como treinador e, por isso, ele não pudesse nem dirigir o Santos. Santos que estreia agora no Campeonato Paulista, dia 20, contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Então, essa possibilidade, de acordo com o que você tem conhecimento, não existe. O Santos vai poder inscrever normalmente o Fábio Carille e o Fábio Carille vai poder dirigir o Santos no dia 20. Eu creio que a questão de registro não será um grande problema nesse contexto, tá? Mas, como eu disse, as consequências disso é que devem ser bem ponderadas, né? Aqui eu sempre gosto de fazer uma ressalva, Wagner, porque ela é pertinente, sim. Muito do que pode envolver essa relação de ruptura pode constar no contrato de trabalho firmado entre o treinador e o clube. Claro, evidentemente, não tenho acesso a esse contrato e às previsões específicas dele, né? Mas quando a gente vê as declarações públicas do clube e dos representantes do atleta no sentido de dar tranquilidade para essa efetiva prestação de serviços do treinador ao Santos, acho que vai nesse caminho mesmo, de não ter a dificuldade de registro, que a FIFA lá não brecará esse registro, diferentemente de uma condição de um atleta, porque, como eu disse, o treinador a transferência não é feita via TMS, o que exigiria, no mínimo, uma liberação formal da FIFA para esse registro. Para o treinador não há essa obrigatoriedade do uso do TMS. Então, o contrato de trabalho do Carille
creio que não terá dificuldade de ser registrado na CBF, ele exercer o seu trabalho naturalmente, mas a consequência disso é que realmente precisa ser muito bem analisada e discutida. Segundo é noticiado, já há ali um acordo com confidencialidade entre o Santos e os representantes do atleta. Eu acho que isso deve estar já ajustado entre essas partes desde o início, como será paga a multa na eventualidade dessa cobrança perante os tribunais da FIFA, né? Sem dúvida nenhuma. Na apresentação do treinador, o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, disse que o Santos não iria assumir essa responsabilidade, que ficaria por conta do treinador, pelo menos foi o que ele disse, né? Que era uma multa muito alta e que o Santos não tinha condição de pagar e que essa condição do Santos já foi comunicada, né, ao treinador, ao staff do treinador, desde o início das negociações. Então, de acordo com o presidente Marcelo Teixeira, o Santos não vai ser responsável, né, não assumiu a responsabilidade de pagar a multa. Agora, num eventual processo que pode ser movido pelo VAR Nagasaki na FIFA, como você falou, o Santos pode ser também responsabilizado, né, pode entrar aí como uma pessoa envolvida, né, de forma passiva nesse processo aí. Enfim, no aspecto legal, jurídico, essa informação que você traz para nós, Rafael, tranquiliza um pouco mais, né? Porque tinha muito torcedor preocupado com a possibilidade de o treinador nem poder estrear pelo Santos. Agora, tem a questão ética, claro, né? Existia ali um contrato, houve uma negociação sem que o Fábio Carille se desligasse de forma, né, normal do clube japonês, então tem essa questão aí que, mais uma vez, arranha um pouco a imagem do clube, né, que já está tão arranhada. Mas eu acho que um detalhe que é interessante, importante, isso não é que o clube japonês também não foi, em momento algum, comunicado, né, dessa intenção do treinador. A própria nota exposta pelo clube japonês deixa claro, né, se eu não estiver equivocado em termos de datas, mas ali por volta do dia 20 de dezembro, teria sido comunicado pelo treinador a sua decisão de não continuidade do seu contrato de trabalho e que ele firmaria uma nova relação com o Santos, né? Então, assim, o clube japonês, antes da efetiva contratação do treinador, foi formalmente comunicado, né? Sim, claro sim. que isso não isenta de responsabilidades futuras, mas houve, sim, uma formal comunicação por parte do treinador da sua decisão de não continuidade na relação de trabalho lá. O que passa a partir disso é a obrigatoriedade da resolução desse contrato, seja através de uma composição, um acordo, ou através do pagamento da multa. Então, esses serão os caminhos sequenciais aí para a resolução desse conflito. Exatamente. O que fica claro na nota, a insatisfação do clube, é que não houve ali uma proposta de solução do problema, né? Simplesmente, como você falou, bem lembrou, houve a comunicação, né? Precária ou não, mas houve a comunicação, só que não houve ali uma posição, né, clara do treinador de fazer uma proposta de pagamento da multa, ou a multa parcelada, ou um valor da multa. Não houve nenhum tipo de proposta, simplesmente foi comunicado que ele não teria mais intenção de continuar no clube, que iria assinar um vínculo com o Santos, mas sem comunicar exatamente o que faria em relação à rescisão contratual. Existe ali uma rescisão, uma cláusula, né, que prevê ali o pagamento de uma multa no caso de uma rescisão unilateral, como aconteceu, né? Foi uma decisão do Fábio Carille, então ficaria por conta dele o pagamento desta multa. É isso. Ô, Rafael, acho que está bem claro esse caso. Eu vou aproveitar a tua presença aqui para perguntar sobre essa situação dos jogadores do Santos, né? Muitos deles o Santos chamou para fazer um reajuste salarial, né? Uma adequação salarial. Existe algo previsto na lei hoje que permite ao clube, que poderia facilitar aí uma negociação do clube com o atleta em relação a esse caso específico, um clube que é rebaixado para uma divisão menor e que tem aí diminuído as suas receitas drasticamente, como é o caso do Santos, que caiu para a Série B, vai ter aí as suas receitas diminuídas. Alguma coisa na legislação
permite ao Santos essa possibilidade de reduzir salário. O Santos está tentando, conseguiu, né, acordo para redução de salário com o João Paulo, com o Tomás Rincon e também com o Furque. Está tentando fazer o mesmo com o Morelos, com o Lucas Lima, com o Mendonça, outros jogadores. Algo na lei prevê esse tipo de ação? Wagner, muito pertinente a pergunta. Acho que é uma dúvida, uma aflição que tem alcançado aí os torcedores santistas. Mas as legislações esportivas hoje em vigor, tanto a Lei Pelé, parte dela, né, e a Lei Geral do Esporte, que está em vigor atualmente, elas não prevêem essa possibilidade de redução em caso de descenso do clube, em caso de perda de receitas, né? Então, nem a legislação trabalhista aplicada subsidiariamente prevê essa possibilidade. Ao contrário, a legislação trabalhista fala até na impossibilidade de redução salarial de um trabalhador comum, né? O que poderia ser entendido também para o atleta. Então, justamente por isso que o Santos está buscando o consenso com seus atletas, né, de uma forma transparente, e os atletas, alguns deles, compreendendo a situação, estão renegociando seus contratos. A gente não sabe exatamente no que formato, mas é muito provável que haja uma compensação desses valores que estão sendo reduzidos agora, posteriormente, né, em caso de acesso do clube na próxima temporada. Então, precisa se buscar o acordo, a composição com esses atletas. O clube não pode, de forma arbitrária, reduzir o salário de um atleta em razão da diminuição das suas receitas, né? Uma possibilidade que existe, já vi em contratos, é quando na contratação do atleta esteja previsto expressamente que, em caso de descenso, com consequente queda de receitas, haja uma diminuição nos valores que são pagos a título de exploração da imagem deste atleta. Mantém-se a verba diretamente ligada ao contrato de trabalho, né, registro em CLT. Agora, a parte de exploração da imagem, que é um contrato de natureza civil, existe essa possibilidade de redução quando há perda de receita, mas, repito, desde que essa previsão esteja expressamente prevista em contrato. Tá certo. E hoje, como você vinha me falando aqui antes, os contratos, os jogadores, os pagamentos podem ser feitos 50% com contrato de direito de imagem e 50% pela CLT, né? O que poderia facilitar uma redução salarial nesse caso. Só para a gente terminar aqui, Rafael, o Santos, pelo que a gente tem de informação, claro, a gente não tem acesso aos contratos, mas a informação que foi divulgada é essa pela diretoria anterior, que no contrato com o atacante Morelos, quando o Santos contrata o Morelos, haveria aí a possibilidade de rompimento do contrato, uma possibilidade automática em caso de rebaixamento. Mas parece que essa possibilidade cabe só ao atleta e não ao clube. Ou seja, foi dada uma garantia ao atleta, ele pode escolher. Se o Santos cair, ele pode escolher se continua o contrato ou não. Mas é uma cláusula, uma condição unilateral, que só dá garantia ao atleta e não dá garantia ao clube. Porque se houvesse essa garantia ao clube, era simplesmente, olha, caímos, fomos para a Série B, não temos mais intenção, como prevê o contrato, de seguir com a sua contratação. Mas não é bem isso, parece que foi uma condição unilateral, o que é um absurdo, né? Mais um absurdo cometido pela gestão Andrés Rueda, na minha opinião. Agora, isso pode ser contestado na justiça, por exemplo, porque tem contratos que são leoninos, né? Que a própria jurisprudência, né, em alguns casos, já houve rompimentos de contratos, mesmo ali estando claro no contrato algumas condições, mas por serem condições chamadas aí leoninas, que não respeitam a legislação, eles podem ser questionados na justiça. Nesse caso, você vê alguma possibilidade de o Santos, por exemplo, questionar isso? Bom, Wagner, se houver qualquer tentativa de questionamento nesse sentido, terá que ser demandado perante o Tribunal do Futebol da FIFA, né, órgão competente aí para analisar esses litígios de abrangência internacional. Quando a gente fala abrangência internacional, é clube de uma nacionalidade, atleta de outra nacionalidade, então a FIFA seria ali competente para análise dessa demanda, e eu não vejo como um caminho de sucesso para o clube
buscaram uma rescisão de contrato com base nessa cláusula, tentando buscar a bilateralidade dessa previsão, já que em contrato, segundo informações, é uma prerrogativa do atleta, né? É uma cláusula de rescisão unilateral. Então, não acho que seja um caminho que possa trazer sucesso ao clube, mas talvez possa ser uma alternativa caso se torne absolutamente inviável a permanência, a continuidade do atleta. Mas, sendo muito sincero, não acho que seja um caminho que vá gerar resultados. E como advogado, o que você achou desse tipo de contrato por parte do Santos, né? A permissão que isso ocorresse? Dá a garantia ao atleta, caso ele, né, no caso de um rebaixamento, dá aí o direito de eles optar se continua o contrato ou não, mas o clube não tem essa mesma garantia. Bom, fazendo-se a mesma ressalva feita do caso do Carille, a gente não vi o contrato, então não sei quais todas as previsões que existem, mas em sendo efetivamente assim, dando exclusividade ao atleta na tomada de decisão quanto à permanência ou não, em caso de descenso, realmente há aí um desequilíbrio, né, em desfavor do clube nessa relação, e talvez imaginassem que essa tragédia jamais acontecesse, né, mas acho que teria que haver a precaução, pois a situação era perigosa, né? O clima não era dos mais favoráveis e, para a infelicidade de todos os torcedores, a tragédia acabou acontecendo e agora ficam as consequências, né, das relações contratuais diante aí do trágico rebaixamento do clube, né? Legal. Agora, para encerrar de verdade, Rafael, eu tenho informação de que esses jogadores que o Santos não tem interesse por conta dos altos valores de salários, que o Santos está tentando aí encontrar soluções, transferências para esses jogadores, para outros clubes. Enquanto isso não acontecer, pelo que eu tenho de informação, esses jogadores vão treinar em separado, ou seja, não vão treinar junto com o grupo, vão fazer treinamentos físicos separados. Isso pode acarretar algum problema para o Santos? Isso depende muito, Wagner, da forma que essa condição vai ser trabalhada, né? E digo isso porque existe na legislação trabalhista a questão do assédio moral, né, no ambiente de trabalho, e uma das características seria ali, de forma reiterada, você privar o atleta do exercício da sua atividade. Então, quando eu digo depende da forma que isso for feito, se você colocar o atleta para trabalhar aí é uma interpretação minha, isso acaba sendo muito subjetivo se for levado a juízo. De repente, um juiz entende de uma forma, outro entende de outra. Essa análise é bastante subjetiva. Mas, no meu ponto de vista, se você entregar ao atleta condições dele se exercitar com dignidade, quer dizer, com treinadores específicos, ali, um preparador físico, deixar acesso a campo de treinamento, academia, tiver um cuidado de proporcionar a esse atleta uma rotina de atleta profissional, você minimiza muito o risco de uma eventual demanda trabalhista ali por ruptura antecipada de contrato baseado em assédio moral, né? Agora, se você coloca o atleta totalmente desamparado, sem qualquer suporte profissional, impedido de frequentar as dependências principais do clube e tal, você acaba elevando o risco de uma demanda trabalhista ali que pode ter consequências perigosas ao clube, né? Legal, perfeito. Rafael Cobra, muito obrigado mais uma vez aqui por sua assessoria, por suas informações. Ficar claro aí, né, em todos esses assuntos que abordamos, ficar claro aí as condições do Santos. Obrigado, ótimo ano novo para você, que você tenha um ano novo aí maravilhoso para você e para sua família. Obrigado mais uma vez por participar aqui do canal. Valeu, Wagner, eu que agradeço. Fico sempre à disposição aí, dentro das possibilidades de atender. E acho que é importante a gente trocar essas informações. E acho que o torcedor também gosta de ter alguns esclarecimentos ali mais técnicos nesse sentido. Fico à disposição para uma próxima oportunidade. Fica aqui também meu grande abraço a você, a todos
que acompanharam essa entrevista e que o ano de 2024 seja mais alegre ao torcedor santista. Opa, se Deus quiser, o Santos está precisando. Valeu, gente. Grande abraço a todos. Até mais. Até a próxima.